Essa semana, o Saber Direito quer ajudar você a organizar os estudos e ter sucesso nas provas. O curso aborda técnicas de estudo. As aulas tratam de mapas mentais, memorização, imunidade emocional, foco, disciplina e muito mais. O convidado é o Master Coach Felipe Lima. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Felipe Lima e a aula de hoje vai ser sobre estratégias de prova. Há mais de 20 anos, quando eu comecei a minha carreira ajudando as pessoas a terem sucesso nos estudos, a conquistarem a aprovação em provas, concursos, no exame da OAB, muitas pessoas me perguntavam: Felipe, a prova está chegando e o que eu posso fazer para ter o meu melhor resultado na hora da prova? E eu selecionei hoje para você estratégias que fazem muita diferença para garantir que você vai ter um resultado excelente na sua prova, o melhor resultado que você pode entregar nela. Muitas vezes nós nos preparamos para uma prova e não conseguimos ter um resultado equivalente. E isso é muito frustrante. É quando você tem um domínio de conhecimento que ele não se reflete na prova. E há alguns erros que eu vou citar aqui para você, que você não vai cometer mais. Isso vai garantir que a sua pontuação seja a melhor possível na sua prova. Há também algumas estratégias que você precisa colocar em prática para potencializar a sua disposição física e mental, a concentração e a memória na hora da prova. E a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: como eu me preparo para fazer a prova? Como eu consigo controlar o meu estado emocional, manter os 5 itens da imunidade emocional fortalecidos, a minha fé, a autoconfiança para fazer essa prova, a paciência para entender que talvez não seja na primeira prova que eu vá conseguir o meu sucesso, a paz de espírito para aprender a lidar com os meus erros durante o processo de preparação e até mesmo durante as pontuações na hora da prova. A autovalorização para aprender a valorizar toda a jornada, valorizar todo o processo de preparação para a prova e até mesmo a gentileza de entender que eu não preciso ser perfeito, mas que eu posso sim ser cada vez melhor e evoluir a cada prova. Uma estratégia excelente, extraordinária, que eu peço que você de alguma forma anote isso, para que isso fique visível e você possa praticar para que isso viva com excelência na tua vida, porque todo faixa preta já foi um faixa branca que nunca desistiu. Quando você colocar essa técnica em prática, talvez coloque como um faixa branca, ou seja, de uma forma pouco eficiente. Aos poucos, ela vai funcionar cada vez mais na sua vida e vai te trazer um controle emocional, uma confiança, uma tranquilidade para você ter o melhor resultado na sua prova. E a primeira estratégia que eu te passo é a vivência mental da prova. Então, se você quiser até unir a técnica do mapa mental com essa estratégia, no miolo do mapa mental, no centro dele, você coloca lá, vivência mental da prova. E aí você vai puxar o primeiro ramo desse mapa mental para memorizar essa estratégia, uma técnica de realização de prova, que é você vivenciar mentalmente por várias vezes a prova. Então, o primeiro ramo, a vivência mental da prova, será a repetição de imaginar, mas de uma forma real e concreta, passo a passo do processo para fazer a sua prova. Então, como isso vai acontecer? Você pode imaginar, talvez de olhos fechados, isso vai te ajudar, como você vai dormir antes da prova. Na véspera da prova, dormir na véspera da prova é um grande desafio. Você sabe que a prova está chegando, existe às vezes aquele peso na consciência de não ter estudado tudo, de não ter conseguido revisar toda a matéria, de não ter conseguido esgotar todo o edital. E talvez isso te traga uma dificuldade de dormir. E quando a gente dorme mal, a nossa capacidade de lembrar é afetada, a agilidade de raciocínio, a concentração, esses itens sofrem com um sono de baixa quantidade ou qualidade. Por isso é muito importante que essa vivência mental da prova comece desde o processo de dormir, na véspera da prova, até você acordar se sentindo bem, confiante
com tranquilidade, com calma. Tomar seu banho, tomar café da manhã, se preparar para fazer a sua prova, vivenciar o trajeto até o ponto de prova, vivenciar a entrada no local da prova, perceber como vai ser o ambiente que você vai fazer, executar, realizar a sua prova, receber a prova das mãos do fiscal, abrir a prova, fazer a prova, responder a prova, entregar essa prova, sair do local da prova e receber um resultado extraordinário. Eu gosto muito de me conectar com aquilo que eu estou buscando, para fazer dar certo, até dar certo, para persistir com paciência, mantendo a calma, a paz de espírito, o foco e a alegria de entender que a cada dia mereço cada vez mais essa conquista, que cada erro só serve para me aproximar daquele sucesso. Quando você entende a prova, não como uma ameaça, não como um estado de perigo, mas sim como uma oportunidade, onde eu saio aprovado ou saio mais preparado para a próxima prova, você começa a olhar para esse momento com alegria e com entusiasmo. Certa vez, um dos meus clientes me disse o seguinte: Felipe, eu vou enfrentar um grande desafio, que eu equiparo como se fosse uma prova. Irei para a audiência da guarda da minha filha. A mãe da minha filha mora em outro estado do país. Se perco a guarda da minha filha, terei que ver a minha filha poucas vezes por ano e isso para mim vai ser horrível. Ele se sentia ameaçado, com medo daquele resultado, de ser reprovado naquela prova, que na verdade seria a perda da guarda da filha dele. Ele se sentia com medo, não conseguia dormir, se sentia mal, não conseguia fazer absolutamente nada por aquele estado de ameaça. Quando eu passei para esse meu cliente a mesma estratégia que eu acabei de passar para você, a vivência mental da prova, uma alta frequência de repetição. Então, se eu falei para ele, quantos dias faltam para esse desafio, para a sua prova, para a audiência da guarda da sua filha? E ele me respondeu que faltavam 6 dias, que já estava ali, muito próximo. E eu disse para ele, se você vivenciar por 5 vezes em cada dia, levando apenas 1 minuto a vivência de dormir antes do dia desafiador, se acordar bem, confiante, tranquilo, calmo, focado para fazer o seu melhor, vivenciar o trajeto até o local, chegar no local, entrar no local da prova, que na verdade seria lá o fórum onde aconteceria a audiência, se deparar com a ex-esposa, onde ele teria lá a disputa da guarda da filha. E, na verdade, analogamente falando para quem vai fazer a prova, é se deparar com os outros candidatos. Porque quando você vê as outras pessoas que estão concorrendo com você para uma vaga, isso gera um certo desconforto. Quando você vivencia entrar na sala de audiência, quando as partes são chamadas, e você vivencia se sentar, está lá o juiz, está lá a outra parte, o advogado, e ele disse que a primeira vez que ele fez aquilo, ele se sentiu com muita raiva. Ele sentia raiva da ex-esposa, ele se sentia ameaçado, com medo de perder a filha, de uma forma análoga como as pessoas se sentem diante de uma prova. Só que ao passo que ele foi fortalecendo essa imunidade emocional, a fé, a confiança, a paciência para persistir com foco, a paz de espírito para manter o equilíbrio, e ainda que eu esteja numa guerra, eu decido me manter em paz. A autovalorização para saber o meu valor, assim como numa prova, saber o valor de toda a minha preparação, das horas de estudo, das horas de aula que eu assisti, das questões que fiz, que acertei e que errei, dos simulados, de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Porque parece que às vezes as pessoas chegam diante da prova e parece que você não estudou nada. É uma interpretação diante de não ter conseguido estudar tudo. Você julga que não estudou nada. Quando você vivencia isso várias e várias vezes, também com a gentileza de entender que eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu faço agora, eu vou fazer mais amanhã. Com a alegria do que eu faço nessa prova, eu vou fazer mais na próxima. E eu só paro depois que eu fizer dar certo, até dar certo. Esse meu cliente me confessou que, na primeira vez que ele vivenciou isso, mentalmente, foi horrível.
E aí é onde as pessoas param. Você pensa sobre a prova e você para, porque é uma ameaça. Eu tenho medo de não ser aprovado. Mais uma vez, eu tenho medo de não conseguir fazer valer todo o meu esforço. Eu tenho medo de me dedicar, de pagar o preço, de abrir mão de tantas coisas. E mais uma vez, sofrer um insucesso e ter que contar isso para minha família. E aí é onde as pessoas param. Mas esse cliente meu confiou. E ele persistiu. E ele vivenciou várias e várias e várias vezes mentalmente. 5 vezes por dia, durante 6 dias. E ele me disse que da primeira vez foi horrível. E aí foi aliviando a raiva, o medo, a insegurança, a ansiedade, o sentimento de pressão que ele sentia naquele momento. E ele me falou que lá pela 20ª, 30ª vivência mental daquela situação, ele já estava sentindo algo neutro, virando para o entusiasmo, para a alegria daquele momento, para a gratidão dele ter a chance de lutar pela guarda da sua filha e confiar no processo. Esse cliente me confessou que, durante a audiência, ele precisou dizer para o seu advogado, o advogado dele, calma, deixa ela falar. Ela está mentindo, o juiz está vendo e está tudo bem. E o advogado até se espantou com a paz de espírito e a serenidade que ele conseguiu manter diante de um momento tão desafiador. E presta muita atenção, você não é você quando você está com fome. Até uma propaganda que fala isso. Você não é você quando você está com medo. Você não é você quando você está com um estado de ameaça, de insegurança, de angústia, de ansiedade. Se você for para a prova desse jeito, é aquela frase que eu abomino. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Não! Aprenda a dominar o medo para que você possa ser você na hora da prova. Porque nada mais frustrante que errar aquilo que você sabe, que ler um enunciado e não conseguir entender, e chegar em casa, fazer a mesma prova e tirar uma pontuação que você passaria com uma sobra incrível. Portanto, é muito importante que você vivencie várias e várias vezes o passo a passo para realizar a prova, focando nesses 5 elementos. Primeiro, confiança. Eu traduzo na palavra fé, mas você pode manter como autoconfiança. Segundo, paciência para persistir com foco, que cada coisa tem seu tempo. Eu não estou atrasado na vida. Eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. Não é isso. Terceiro, paz de espírito, calma, tranquilidade diante dos erros e diante dos desafios. Quarto item, autovalorização. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Enquanto você não aprender a valorizar a sua preparação, na prova você vai se sentir inseguro por não conseguir entender que você fez o seu melhor. Não foi o 100% que você planejou, talvez você não consiga esgotar o edital, mas você fez o seu melhor. E chegamos no 5º item. Eu não preciso ser perfeito, é a gentileza, mas eu posso ser cada vez melhor. Eu posso aprender com os meus erros. Por isso eu me perdoo daquilo que eu não consegui estudar. Eu perdoo as outras pessoas que esperam muito de mim e que às vezes me julgam, querendo o meu bem. E por favor, me perdoe. Mas eu não preciso corresponder às suas expectativas. Eu vou fazer o meu melhor. Agora, vamos chamar o nosso primeiro quiz. Como evitar o branco na hora da prova? Letra A. Revisar a matéria até o último momento antes da prova. Levar o material para o local de prova. Será que isso ajuda, sim ou não? Letra B. Dominar a ansiedade antes e durante a prova. Letra C. Revisar a matéria de forma excessiva. Várias e várias vezes. Revisar toda a matéria. Letra D. Meditar antes da prova. E também usar estratégias pré-prova. Vamos lá? Comentando aqui o primeiro item, né? Revisar a matéria até o último momento antes da prova. Às vezes, você leva o conteúdo
ao local da prova. Já vi várias pessoas que levavam material, o caderno, o livro, e ali ficavam folheando na hora da prova. Porém, na hora da prova, o fluxo de conhecimento, você precisa ter a facilidade de lembrar. Se você se mantém o tempo inteiro revisando, aprendendo, internalizando o conteúdo, você não está praticando o colocar para fora. Então, perto da prova, é fundamental que você tenha a prática de intensificar a resolução de questões. Então, é muito mais interessante que no momento pré-prova, você foque na resolução de questões intensamente. A cada erro, parabéns, calma e evolua. E entenda onde você errou para que você possa evoluir. E para isso você vai precisar de ter a imunidade emocional, a gentileza de se perdoar a cada questão, manter a paz de espírito, a paciência, a fé, a autoconfiança e a autovalorização. Eu estou no meu processo aqui, eu estou aprendendo, eu estou revisando isso. Isso é muito importante. Porém, quando você chega perto da prova, na hora da prova, exige um gasto de energia física e mental gigantesco. Imagine que você corre uma maratona antes de correr outra maratona. Quando você for correr a segunda maratona, você já vai estar muito cansado. É muito importante que perto da prova você consiga reestabelecer o seu nível de energia física e mental. Do contrário, você vai fazer uma prova muito cansado ou cansada, não vai conseguir pensar direito, não vai conseguir ler e interpretar os enunciados com clareza e com velocidade. Talvez tenha dificuldade, provavelmente vai ter dificuldade de identificar as alternativas. E se for uma prova discursiva, essa dificuldade será ainda mais acentuada, porque você vai ter que redigir, você vai ter que escrever algo, criar algo. Portanto, é fundamental que você se dê o direito de descansar antes da prova. Particularmente, ao longo dos meus 20 anos de carreira, sempre recomendei às pessoas que acompanho e que ajudo na busca do sucesso em provas, concursos, exame da OAB, um descanso de 2 períodos antes da prova. Ou seja, se a sua prova é logo após ao almoço, como atualmente é a prova do exame da OAB, eu recomendo que na noite, no início da noite do sábado, do dia anterior, você pare de estudar. Felipe, eu posso fazer alguma revisão pontual? Pode, não tem problema. Mas é diferente de você passar as 4 horas ali das 18, mais ou menos até umas 10 horas da noite, estudando direto, intensamente. E aí você vai se dar esse descanso da noite do sábado, amanhã do domingo, para que você possa fazer a prova no domingo à tarde. Se a prova for no domingo pela manhã, você precisará descansar a partir do sábado, mais ou menos ao meio-dia. Nada impede de fazer revisões pontuais. Esse descanso de 2 períodos vai te dar a possibilidade de recuperar a sua energia e de você ter condições de ter um excelente rendimento na hora da prova. Tendo em vista que fazer uma prova cansado não ajuda nada. E é justamente por isso que eu não recomendo que você leve o material ao ponto de prova e você revise esse intensamente até o último minuto da prova. E talvez você possa me dizer, mas Felipe, certa vez levei um material ao ponto de prova e aquele material me ajudou a acertar uma questão que fez a diferença na minha prova. Tudo bem, eu concordo com você. Porém, aquela atividade, aquela ausência de descanso poderia, ou certamente te prejudicou, de acertar outras questões na prova, tendo em vista o seu nível de cansaço pré-prova. Por isso que é tão importante que você, ao se aproximar da prova, reduza gradualmente. Se você estuda 8 horas por dia, você vai pegar 8 horas, ou 7 horas e meia, 7 horas, 6, 6 e meia, 5 horas e meia, e vai caindo até chegar perto da prova e você vai ter um tempo menor de revisão, um tempo que não seja exaustivo para que você possa ter uma reta final
onde na hora da prova é o seu último gás, é o seu último sprint. Se você dá o seu último gás na semana de estudo e na hora da prova você chega morto, muitas pessoas falam, eu vou me matar de estudar, e literalmente, né, se matam, morrem, chega na prova o pó, tem uma prova péssima, são reprovados, e aí um mês depois pega a mesma prova e sem revisar nada respondem e conseguem ter o sucesso na hora da prova. Por isso que a letra A, joga fora, não faz isso, tá? Não precisa revisar até o último minuto. E aí também, letra B, já cortei a letra A então. Letra B, dominar a ansiedade antes e durante a prova. Esse é o ponto principal. Muitas pessoas me procuram e me pedem estratégias de aprendizagem, me pedem estratégias para planejar e cumprir, me pedem ajuda para ter uma disciplina com foco, porém, sem o controle da ansiedade, nada disso é possível. A ansiedade, a falta de domínio dos medos, aquela pressão, aquela angústia que você vai para a prova, é o pior inimigo da sua prova. A ansiedade é o pior inimigo da disciplina. A ansiedade é o pior inimigo da sua imunidade emocional, da sua capacidade de planejar e cumprir. Então, esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas falam assim, mas eu quero aplicar leitura dinâmica, memorização, mapa mental, ajuda? Ajuda! Mas se você não tem um controle da ansiedade, a insegurança vai fazer com que você desmarque a certa, que você aprendeu com os mapas mentais, com a leitura dinâmica, com a memorização, e marque a errada. E aí, da próxima vez que você for estudar, você vai pensar, para que eu vou estudar? Se eu aprendo, chego na prova, eu desmarco a certa e marco a errada. Eu travo, me dá o branco na hora da prova. Então, a resposta correta seria aí a letra B de bola, dominar a ansiedade antes e durante a prova. Mas vamos comentar também a letra C e a letra D. A letra C, revisar as matérias de forma excessiva. Isso é muito bom, isso é muito importante. E os mapas mentais te trazem essa possibilidade. Mas como eu acabei de citar, a insegurança pode fazer com que você trave na hora da prova. A ansiedade, ela tem uma capacidade de tolher a nossa memória, travar, e você não consegue se lembrar de coisas simples, de coisas bobas, de coisas práticas. Certa vez eu presenciei um assalto. Na hora que eu vi aquela mulher sendo assaltada, ela estava em pânico. Na hora que acabou o assalto, que a coisa estava apaziguada, eu conversei com ela e perguntei, qual é o telefone de alguém que eu possa ligar para chamar? E ela não conseguiu se lembrar do telefone de ninguém. Eu perguntei qual é o seu número do telefone e ela não sabia. Ela não conseguiu se lembrar, ela não estava mais com o celular na mão, ela tinha sido assaltada. E eu perguntei, deixa eu pedir ajuda para alguém. Ela falou, eu não consigo me lembrar do telefone celular de ninguém. E eu ligo para essas pessoas todos os dias. É meu pai, é minha mãe, é meu marido, mas agora eu não consigo lembrar. Porque o estado dela de ansiedade, de medo, de pavor, de pânico, era tão alto que ela literalmente travou. E eu percebo um resultado similar diante das provas, quando as pessoas chegam com toda a capacidade de serem aprovadas e infelizmente são reprovadas. Talvez essa seja a maior das culpas, quando você não tem nenhuma desculpa. Há pessoas que, por terem esgotado o edital, sentem uma pressão ainda maior, porque elas dizem, olha, se eu não passar agora, qual é a desculpa que eu vou usar? Que eu não estudei tudo? Que a prova estava difícil? Eu esgotei todo o edital. E aí a pressão, a autocobrança cresce ainda mais. Revisar a matéria é importante, os mapas mentais permitem isso, revisões rápidas, mas você provavelmente não vai conseguir fazer muitas revisões se você não usa esse método e ainda assim, essas revisões podem ir por água abaixo se você não tem o controle da ansiedade. Então, letra D, meditar antes da prova, ter estratégias pré-prova, ajuda, mas não resolve. O processo de meditação, ele pode reduzir os sintomas da ansiedade, mas é muito importante blindar a imunidade emocional com 5 recursos que eu citei anteriormente, para garantir que a ansiedade será plenamente, totalmente controlada, os medos serão plenamente, totalmente controlados. E se você está se perguntando se isso é possível, sim, é possível, por meio do fortalecimento da imunidade emocional, para que você possa fazer
a melhor prova possível. Então, é muito importante que você aprenda a treinar a sua mente no processo que antecede a prova. Quando você tem mais ou menos um mês pré-prova, é um estado muito importante, é um momento muito importante de intensificar a realização desses simulados. Tudo bem que cada caso é um caso, mas normalmente eu recomendo para as pessoas que eu acompanho individualmente para buscarem um sucesso em provas e concursos, ou talvez também no exame da OAB, a realização de 3 a 4 simulados por semana. Um primeiro na segunda-feira, uma correção na terça. O segundo simulado realizado na quarta-feira, uma correção na quinta-feira. Um terceiro simulado realizado na sexta-feira, uma correção no sábado e talvez um quarto simulado realizado no domingo. Quando você tem um mês de antecedência para a prova e você estabelece um ritmo de simulados, você entra num estado de facilidade para realizar a prova. Tudo aquilo que nós fazemos com uma repetição, nós tendemos a ter uma excelência e o processo de realização da prova fica muito mais fácil de ser executado. Há algumas estratégias muito importantes a serem aplicadas na hora da prova para que seja facilitado lembrar do conteúdo, o estímulo da memória, a concentração, a agilidade mental e também a disposição física e mental. Eu chamo isso de pit stop. É uma parada muito rápida que dura poucos segundos, talvez 1 minuto, onde você vai conseguir restabelecer o seu nível de energia e manter um alto desempenho por toda a prova. Nessas 4 ações, você vai desenvolver de forma muito rápida cada um dos passos seguintes. Primeiro passo, você vai parar tudo, vai largar tudo, deixar em cima lá do local da banca que está fazendo a sua prova. Vai alongar braço, talvez pescoço, se for possível também. Fazer uma respiração profunda, é o segundo item, o primeiro alongamento. O segundo, fazer uma respiração profunda, porque durante a prova nós desenvolvemos uma respiração superficial. E aí você vai mandar uma jorrada de oxigênio, dar uma oxigenada nos seus pulmões. E nessa postura correta, o fluxo sanguíneo melhora muito para que você consiga se restabelecer e recompor as energias para continuar a prova. Além de respirar profundamente, fazer um alongamento e corrigir a sua postura, é muito importante também que você reponha o seu nível de glicose. Durante a prova, há um consumo de glicose, porque você vai estar ali raciocinando, pensando, acessando a memória. E quando o nível de glicose baixa, você pode ter dificuldade de manter a concentração, o raciocínio e também acessar a sua memória. O que você vai comer, quem vai dizer isso é um nutricionista, tá bom? Porque ele vai dizer algo que para você funciona. Não inventa de pegar uma barra de chocolate, porque eu estou falando que aqui a glicose é boa, e comer na hora da prova porque tem um teor de gordura e isso pode te fazer mal no momento da prova. Outra coisa importante é beber água ao longo da prova. Você não vai fazer isso de forma excessiva, porque talvez você precise sair da sala para ir ao banheiro, então você vai sempre estar ali tomando um golinho d'água a cada meia hora, mais ou menos, para estar se hidratando ao longo da prova. A sinapse nervosa só acontece em meio aquoso. É muito importante que você beba água, não só durante os estudos, tenha sua garrafinha de água ali durante o dia todo, tá? E principalmente também durante a prova. Se você travar na hora da prova, se por alguma razão você travou, deu branco na hora da prova, para tudo. Para tudo. Eu aprendi essa técnica com o juiz federal William Douglas, que eu tenho a honra de ter escrito o livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. Para tudo. E você vai vivenciar mentalmente, só vai imaginar que você está entregando a prova. Isso é 1 minuto. Entreguei a prova e eu estou indo embora. E eu estou indo para um lugar legal. E aí você vai para esse lugar legal que pode ser um jardim,
ou uma praia e você relaxa. Normalmente surge a resposta quando você faz isso. Eu também gosto muito de, em uma questão que eu travo, eu paro um minuto. Jamais afirme aquilo que você quer mudar. Jamais diga, eu não sei isso. Eu nunca me lembro disso. Mais uma que eu não sei. Não. Eu sei a resposta dessa questão, está na minha memória e eu vou me lembrar e vou responder essa prova antes de entregá-la. E passa para a próxima questão. A gente tem um processamento paralelo das coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar procurando um objeto em casa. E você procura, e quanto mais você procura, menos você acha. Quanto mais você procura, mais fica difícil. Parece que alguém escondeu aquilo de propósito, parece que não está mais ali. E chega um momento que você desiste. Você fala, quer saber? Eu não vou procurar mais isso aqui, eu vou fazer outra coisa. É a hora que você relaxa e consegue se lembrar daquilo que você estava procurando. Então, quando você dá essa pressão na memória, às vezes a gente trava e não consegue se lembrar. É importante você relaxar para que você consiga voltar bem e conseguir se lembrar da prova. Então, a letra D, meditar antes da prova, né, ter estratégias de prova, ela ajuda, mas não resolve. Ficamos na letra B, dominar a ansiedade antes e durante a prova. A gente vai chamar aqui agora o nosso terceiro quiz. Qual é a melhor estratégia pré-prova? Letra A, alimentação saudável. Letra B, dormir bem e praticar exercícios físicos. Letra C, responder questões. Letra D, todas as anteriores. A letra A tem lá alimentação saudável. Muitas pessoas perto de prova ou mesmo durante a realização de objetivos comem qualquer coisa por uma falta de, às vezes, de planejamento. Você sai para estudar em algum local e aí come o que tem. E isso é extremamente prejudicial, não apenas para a sua saúde, mas para o seu desempenho na prova. Então, cuida da alimentação, tá bom? Não vem com a desculpa de depois da prova eu vou me alimentar melhor. Segundo item, dormir bem e praticar exercícios físicos. Nota-se que as pessoas perto de prova, o sono é sacrificado porque eu tenho um acúmulo de matéria que eu não estudei e eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Não faça isso. Cuide bem do seu sono. Você pode colocar tudo a perder se você não chegar na prova com energia, e o sono ele é fundamental para a sua imunidade física. Eu já vi muita gente adoecer pré-prova e também exercícios físicos vão te dar um gás extra, oxigênio o cérebro, regenera neurônios, favorece a memória. Exercício físico tem que estar, nem que você dê uma caminhada, até mesmo no dia da prova. Uma caminhada de 15, 20 minutos, uma corridinha, um exercício de leve, só para você acordar e ficar bem para fazer a sua prova. Responder questões, letra C. Esse é um item muito importante para o estímulo da memória, é o processo de revisão fantástico. Portanto, a resposta correta aqui é a letra D, todas as anteriores. Maravilha? Vamos agora para o nosso terceiro quiz. Como dominar o medo da prova? Letra A, evitar de pensar na prova. Será que é essa? Letra B, chegar em cima da hora da prova, para não sentir a pressão e a ansiedade dos outros concorrentes. Letra C, virar a noite estudando. Essa já não é, né? Letra D, treinar mentalmente a vivência da prova. Qual das três você pensaria, você marcaria aí? Quando você evita pensar em algo, aquilo só cresce na sua mente, na sua cabeça. Então, evitar pensar na prova não ajuda. E agora eu quero que você pare para pensar em um minuto sobre quando foi no seu passado que você começou a interpretar a prova como uma ameaça. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas é muito importante
que você aprenda a superar as reprovações anteriores. E quando eu falo reprovações, não é apenas em prova, mas na vida. É muito importante que você aprenda a se perdoar pelos seus erros, até pedir desculpas para as pessoas, mesmo que seja mentalmente, e até perdoar as outras pessoas por terem te julgado diante das suas reprovações, dos seus erros e dos seus insucessos. Então a letra A está eliminada. Você tem que sim pensar na prova para treinar sua mente para isso. Chegar em cima da hora da prova não ajuda, porque você pode até perder a hora da prova com essa estratégia, alguma coisa pode dar errado no caminho. Virar a noite estudando é um crime, devia constar lá no Código Penal, né? O crime da virada da noite, porque é um crime contra a memória, contra a aprendizagem e contra a sua saúde. Tá? Quando você vira uma noite, o seu corpo sofre, a sua mente também, e você acaba se sabotando. Você não está ganhando com isso. É como alguém falar assim, eu quero emagrecer, eu vou passar fome. Se você conversar 5 minutos com qualquer médico ou nutricionista, ele vai te falar, olha, passar fome não é definitivamente o caminho para que você possa emagrecer. Então ficamos aí com a letra D, com essa estratégia extraordinária que é treinar mentalmente a vivência mental da prova por várias e várias vezes. E agora chegou um ponto muito importante. Como superar reprovações? Porque quando a gente vivencia situações que não são agradáveis, que são traumáticas na nossa história, a nossa mente tende a nos alertar de situações similares para que a gente fuja, para que a gente corra. Certa vez eu me deparei com um caso de uma aluna minha, uma cliente minha, que ela disse, Felipe, eu morro de medo de voar de avião. E eu perguntei para ela, aquilo que eu chamo de a pergunta de ouro, como você se sente? Quando você faz essa pergunta, você identifica os seus pensamentos e sentimentos. E se você não consegue identificar o inimigo, como é que você vai dominar o medo, a raiva ou a culpa? E aí eu perguntei para ela, como você se sente? E ela me respondeu, eu me sinto ameaçada em um avião, eu me sinto sem controle. E eu perguntei para ela, quando foi na sua história que você vivenciou algo que te trouxe esse medo, essa sensação de ameaça, de perda de controle? E ela falou, já sei. Isso aconteceu quando eu fui reprovada no meu exame da OAB. Naquele momento, eu me senti sem controle, eu me senti impotente, eu me senti ameaçada. E daquele momento para frente, em todas as situações que eu me sinto sem controle, ameaçada, eu travo literalmente. E o avião é apenas uma dessas situações. Portanto, é fundamental que você aprenda a ressignificar, até com os itens que eu anteriormente citei, da imunidade emocional. A fé, a confiança, a paciência para persistir e entender que cada coisa tem seu tempo. A paz de espírito para manter o seu equilíbrio e não se irritar e não se permitir destruir com os erros. A autovalorização para entender, valorizar os seus esforços, a sua história e tudo que você fez para chegar até aqui. E a gentileza para se perdoar, perdoar as outras pessoas que te julgam, positiva ou negativamente, pelas expectativas ou pelas críticas, e também pedir desculpas. Quando você consegue olhar para as suas reprovações do passado com gentileza, com alegria, entendendo que você não precisa ser perfeito, mas que você pode ser cada vez melhor, as próximas provas que você for fazer não te trarão medo, porque você não vai ter mais vivenciado, é como se você reescrevesse a memória de algo que deu errado no passado e foi vergonhoso, você vai passar a sentir alegria e orgulho de ter feito aquele desafio, de ter enfrentado aquele momento da sua vida. Eu espero do fundo do coração ter te ajudado. Pratique cada estratégia que eu te passei aqui, da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E agora, nós temos um convidado muito especial, o Matheus Costa, o advogado mais jovem do Brasil. Aos 18 anos, foi aprovado no exame da OAB. Vamos ver agora um vídeo com a participação do Matheus Costa aqui no Saber Direito. Nós recebemos aqui o Matheus, recebemos também Jéssica
E recebemos também Fernanda. Aqui os três fizeram várias perguntas e a gente vai discutir essa temática relativa às medidas provisórias. Matheus, eu começo com você. Quais as suas principais dúvidas sobre o tema das medidas provisórias? Professor, minha primeira pergunta é: a lei delegada caiu em desuso no Brasil porque o Executivo prefere editar medidas provisórias ao invés de solicitar a delegação legislativa? É isso? Sim, sim. Acho que o principal motivo realmente é esse. Porque, veja, a figura da lei delegada, na verdade, ela nasceu quando o Brasil adotava o sistema parlamentarista. Ela nasceu com a emenda 4 de 61, que foi a emenda que instituiu entre nós o parlamentarismo. E aí surgiu a lei delegada como um mecanismo de controle, ou melhor, um mecanismo de reforço do poder executivo dentro de um sistema parlamentarista em que o poder executivo é mais fraco. Então, eu recomeço esse segundo bloco perguntando para você, Matheus, qual é a outra dúvida que você tem acerca das medidas provisórias. Professor, já aconteceu de o Congresso Nacional rejeitar uma medida provisória na votação prévia de admissibilidade, entendendo que ela não é nem relevante nem urgente? Já aconteceu sim. Essa é uma questão bem interessante, porque como a gente viu durante a aula, a medida provisória, ela tem uma dupla análise dentro do plenário de cada casa do Congresso Nacional. Professor, seria constitucional um Estado criar limites materiais para a medida provisória estadual diferentes dos limites materiais da medida provisória federal, estabelecendo, por exemplo, que a medida provisória estadual pode tratar de matéria orçamentária? Essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal analisou quando verificou a própria possibilidade de os estados editarem ou não medidas provisórias. E agora vamos receber o Matheus Costa. Matheus, por favor, seja bem-vindo. Professor, obrigado por me receber. Maravilha, maravilha. Matheus, parabéns. Que história de vida extraordinária. Conta um pouco pra gente aí da trajetória, como foi para você chegar até aqui. Acho que tudo começa quando eu tinha uns 14 anos. Até esse momento da minha vida foi tudo normal, eu fiz a escola normalmente, não avancei estudos nem nada. E aí quando eu tinha 14 anos, eu acho que foi uma ideia do que partiu do meu pai, de eu fazer o vestibular, porque eu já estava muito seguro do que eu queria para minha vida, eu já estava convicto que eu queria fazer direito, minha família é toda do direito. E aí, portanto, eu sabia o que eu queria, eu achava que tinha chances de passar no vestibular, eu confiava no meu taco, e aí eu tentei e passei. E aí, quando eu passei, eu consegui uma autorização judicial para completar toda a escola. Eu estava no 9º ano, então para fazer primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e para completar o 9º ano. E aí eu fiz tudo em 24 horas, peguei meu diploma do ensino médio, fiz um supletivo isso, peguei meu diploma, me matriculei na faculdade aos 14, e aí como eu comecei cedo, eu acabei cedo também, né? Aí eu peguei o diploma agora em julho de 2018, aos 18 anos, e passei na OAB, e aí peguei a OAB aos 18 anos também. Maravilha, Matheus. Essa é a história. Me conta uma coisa, porque às vezes, quando a gente vê alguém fazer um feito tão extraordinário, que é incrível o que você fez, é algo assim, meus parabéns de todo o coração. Obrigado. E quando a gente vê alguém fazer algo fora do comum, extraordinário, sim, às vezes a gente pensa, mas essa pessoa conseguiu isso porque talvez ela tenha algo que eu não tenho. E eu queria que você abrisse para a gente aqui o que fez a diferença para você, para que as outras pessoas possam também se inspirar e consigam fazer, cada um na sua jornada, no seu tempo, também os seus feitos extraordinários. O que para você, qual é o segredo? O que fez a diferença? Eu acho que o segredo dessa conquista definitivamente não é nenhum tipo de capacidade cognitiva fora do comum. Algum superpoder assim? Não. Por exemplo, é curioso, o homem com o QI mais alto do mundo é um porteiro numa fazenda nos Estados Unidos. Você vê que a inteligência cognitiva, ela não, sozinha, ela não serve para nada. Eu acho que o que mais foi decisivo na minha vida para conseguir chegar cedo foi ter decidido cedo aonde eu queria chegar. Então, quando eu já era pequeno, acho que até por influência dos meus pais, eu ia trabalhar no escritório com meu pai, eu ia assistir a ostentação oral dele, ele é advogado, e aí isso me criou dentro de mim uma paixão pelo direito. Então, desde cedo eu já sabia o que eu queria fazer, eu já sabia onde eu queria chegar. E aí, como eu já sabia desde cedo onde eu queria chegar, eu acabamos chegando mais cedo do que o normal. Eu acho que a maior explicação é essa. E não se deve a um QI muito alto, a um superpoder, a uma capacidade de gravar, processar informações. Não tem nada disso, eu acho. Eu acho que quem me conhece verifica que eu sou uma pessoa normal, mas uma pessoa que sabe o que quer.
E aí, quando você sabe o que quer, você para de pensar no que você quer e começa a pensar em como conseguir o que você quer. E aí você vai para a segunda etapa da conquista. E aí foi isso. Então, como eu já sabia o que eu queria, eu tive a oportunidade de fazer vestibular antes do normal, do nono ano, e aí cheguei cedo no meu objetivo. E para você ter uma ideia, Matheus, às vezes as pessoas não sabem o que elas querem e, na verdade, isso reflete uma insegurança. Por exemplo, Sim. eu desde criança, você falou assim, aos 14 anos eu entrei na faculdade de Direito. Aos 14 anos eu queria ser piloto de avião. Eu tinha muita vontade de ser piloto de avião. Só que eu nunca tentei o vestibular. Eu não sei nem onde faz a prova, porque eu não acreditava em mim. E isso que você falou assim, eu acreditava no meu taco. Sim. Fez a diferença para que você identificasse o que você queria e persistisse para fazer a coisa acontecer. Sim. E me tira uma dúvida, Matheus. Quais foram as suas dificuldades, as dificuldades que você superou ao longo dessa jornada? Química. Na escola, química foi um desafio. Porque quando eu tive que... Aliás, química e biologia, nunca me dei bem. Essas duas. Eu era muito bem em matemática, e gostava muito de português. Aliás, por isso eu quis fazer direito, porque eu acho que era uma área que ia privilegiar meus talentos, que era escrever. Eu acho que eu escrevia muito bem. Por isso foi assim que eu decidi minha área. Mas na escola, por exemplo, quando eu fui fazer aceleração escolar, eu tive que fazer provas do primeiro, segundo e terceiro ano. Fantástico. E aí eu lembro que as provas de química e de biologia eram as mais desesperadoras, porque eu já tinha passado no vestibular, mas agora eu precisava do meu diploma. Precisava passar as provas da escola mesmo. E isso a química e biologia foram as áreas bem complicadas, mas existem outras coisas, por exemplo, na faculdade de Direito, existem áreas do Direito que eu não suporto, assim, na OAB mesmo. Meu desempenho não foi muito bom, por exemplo, em processo do trabalho. Porque a disciplina, não quero trabalhar com isso, realmente não me identifico, não tenho interesse. Gosto muito de quem gosta, mas eu não gosto. Então, dificuldades em matérias, elas sempre existem. Mas eu também soube verificar que eu era bom em algumas coisas. Eu era bom, por exemplo, em direito constitucional na faculdade, eu era bom para escrever, eu era bom em matemática, então eu deixei de lado um pouco as minhas falhas e fui apostar nas minhas qualidades e nos meus talentos. Acho que até na carreira de advocatícia, escolher suas áreas, escolher o que fazer, isso faz muita diferença. Você saber no que você é bom e saber no que você é ruim. Fantástico, fantástico. Até um alívio, o coração chega a ficar mais leve, né? Saber que você teve alguma dificuldade. Química e biologia, você tinha essas dificuldades. E também... Até Einstein era péssimo na escola, né? Então, assim, quem sou eu? Todo mundo tem dificuldades e eu acho que as minhas não eram pequenas, não. Fantástico. Existem várias matérias da escola. Por exemplo, química, eu lembro que realmente não era bom. Então, matérias inteiras em que eu não tinha facilidade, não me identificava. E nem por isso você se desanimou? Não, porque eu sabia que eu era bom em algumas coisas. Eu acreditava no meu talento. Eu não sou bom em química, mas eu sei escrever uma redação melhor do que todo mundo, melhor do que meus colegas, digamos assim. Fantástico. Embora eu seja o pior em química. Então, tá tudo bem. Eu soube selecionar no que eu era bom, explorar, melhorar, refinar esse talento e apostar e crescer usando esse talento que eu tinha. E, Matheus, para a gente fechar, há uma frase que eu trago para mim, que ela me traz um conforto e, ao mesmo tempo, um encorajamento. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco essa frase na tua vida, porque eu vejo que você não levou uma vida perfeita, não. Nem tudo é fácil para você, não. Mas você conseguiu ainda assim algo extraordinário. Comenta um pouco disso para a gente. Existe uma frase que é bem parecida, que é: nem todo mundo pode ser o melhor jogador de futebol, mas todo mundo pode ser o melhor jogador de futebol possível. Ou seja, eu posso ser o melhor jogador de futebol que eu posso ser. Fantástico. Mas na minha trajetória eu posso lembrar aqui de vários tropeços, né? Notas ruins na escola, momentos em que eu não me dediquei, mas eu acho que o fio condutor, em geral, essa trajetória ela teve um bom resultado final, porque na maioria dos momentos eu tive um foco no que eu queria fazer. Fantástico. Eu sabia o que eu queria, eu quero fazer X. Então, desde lá atrás, eu já construí um caminho para isso, me preparando para chegar onde eu queria chegar. Então, esse foco foi fundamental. E os tropeços não me desanimavam. Então, eu não deixei, por exemplo, o fato de eu ser ruim em química minar a minha autoconfiança para eu não me confiar mais como escritor ou como matemático, entendeu? Então, soube separar bem as coisas para preservar minha autoconfiança e isso quem não tem confiança em si mesmo não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que
muito importante saber onde você quer chegar, saber quais são os seus talentos, quais são as suas falhas, e não deixar as suas falhas serem estendidas para os seus talentos. Fantástico. Acho que é assim que eu vejo, pelo menos, a minha história. Essa frase que você falou, enquanto quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Sim. Eu tenho uma frase que diz assim, enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Sim. Por saber o seu valor, você conquistou algo incrível. Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Parabéns pela sua excelência, pelo seu sorriso. E vá que você vai conseguir muito mais. Obrigado e parabéns pelo sucesso e para levar inspiração para muita gente. Muito obrigado. Então é isso, gente. Finalizamos aqui com o Matheus Costa. Matheus, por favor, despeça-se do pessoal aí, vamos fechar. Eu queria, antes de me despedir, registrar que para mim é uma honra voltar aqui nesse programa como debatedor, como apresentador, porque eu vim aqui, como foi mostrado, né, como aluno, mais de uma vez, inclusive. E eu sentei aqui nas cadeiras como aluno e hoje voltar aqui em pé como professor dá um sentimento de gratidão muito grande. E eu deixo aqui um abraço para todo mundo que está assistindo. Espero que tenha colaborado aí com seus estudos, com as suas técnicas de estudo, poder contar um pouco da minha história. Obrigado. Maravilha. É uma alegria estar aqui também com o Matheus, que é uma pessoa extraordinária, não apenas com feitos extraordinários, mas como pessoa. A gente pôde bater um papo até também nos bastidores. E um abraço para você que está nos assistindo. Até logo. O curso de técnicas de estudos não acabou. No próximo programa, o coach Felipe Lima tira dúvidas de estudantes na bancada e de internautas que mandaram vídeos. E ainda, Matheus Costa Ribeiro, o advogado mais jovem do Brasil que você acabou de conhecer, também conversa com os estudantes sobre os estudos, a carreira e o exame da Ordem dos Advogados do Brasil no Saber Direito Especial. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.